Olá, simpáticos! Eu sou a Luana. E eu sou o Pablo. Este é o nosso canal Casal Lupa. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nesse vídeo, a gente vai contar pra vocês o que nunca contaram sobre casamento. Bom, afinal de contas, casamento é um mar de rosas, né? Ah, com certeza. É tudo perfeito, né? Acredita. O casal daqui tá fazendo 13 anos de casados, imagina. Mas vamos Confia. lá. Vamos pro vídeo. Fato número 1, fala pra gente. Vamos lá. A primeira coisa que nunca te contaram sobre casamento é que fazer tudo certinho antes de você casar não garante um casamento feliz. Não? Não. Como assim? Infelizmente, eu caí nessa. Gente, o pastor David Hyper fala que é a teologia da prosperidade relacional, né? Você vai, né, sonhar, fazer tudo certinho, na certeza de que lá na frente vai dar tudo certo, vai ser tudo perfeito. Nem sempre é assim, gente. Bom, a nossa experiência, né? Nós fizemos... No nosso namoro a gente fez 1 ano de corte. Na época a gente estava muito em alta, em moda, né? Fazer corte. O que é fazer corte? Né? É um namoro sem beijo. Né? Nós fizemos 1 ano, depois a gente terminou e tal, e continuou o namoro com beijo. A gente fez 1 ano sem beijo só. A gente não foi influenciado. Eu acho que foi. Eu acho que foi. É? Eu acho que a gente fez, era uma tendência do momento. Tá. Mas não falavam pra gente que fazendo a corte era garantia de que o casamento ia ser perfeito. Não. Eu acho que era uma tendência do momento e a gente foi, assim, sabe? Uma tendência de comportamento ali do meio cristão, né? Evangélico. Mas inconscientemente a gente achava que era... Cara, eu tô criando um crédito aqui pra depois eu cobrar lá na frente, né? Olha, pô, mas eu fiz a corte, como assim tá tendo esse tipo de problema? E sabe o que deu? Já olhou pra alguém e pensou, o que se passa na cabeça dela? 1 ano depois ele terminou comigo. Obrigado. Temos história, depois a gente conta a nossa história. Mas eu me vi muito nessa depois de casado, né? Eu tive que desconstruir isso dentro de mim. Porque quando depois de casado você começa a enfrentar as questões do casamento, do relacionamento, da vida cotidiana, né, de um casal, eu me peguei refém desse pensamento. E aí eu percebi que eu fui ingênua. Poxa, eu fiz tudo certo. Eu me peguei cobrando isso a Deus. Falando assim, poxa Senhor, eu fiz tudo certinho. Porque no meu caso, eu nunca beijei ninguém além de Pablo, entendeu? Não te acha? Eu não fiz por conta disso, mas no final das contas eu entendi que no casamento eu achava que isso ia me garantir, entendeu? E aí não foi assim, então eu me senti bem enganada por mim mesma, porque chegou uma hora que a gente entende que é o próprio Espírito Santo, né? A gente se indagando e tal. E aí eu entendi, mas eu nunca te prometi isso. Quando foi que eu te prometi isso? E aí você vai revendo algumas coisas e vai entendendo que são crenças que você vai criando pra você mesma. São situações que a gente vai viver só no casamento, não tem jeito, né? Sim. A gente não pode ter ilusão de que não vão ter problemas, né? Porque você plantou alguma coisa lá atrás. E eu acho que isso que você falou, não tem como ensaiar o casamento, sem você viver junto realmente. Você pode até ter uma convivência, né, ter um relacionamento muito entrosado e tal, mas nada vai ser igual à convivência de um casamento. Então a gente já entra num casamento, já entra num relacionamento com essa maturidade. A gente vai fazer tudo certo porque tem que fazer, né? A gente não tá aqui fazendo uma coisa pelo amor de Deus, não, né? A gente quer caminhar na luz, caminhar no certo, claro, né? Mas tendo a maturidade de que os problemas vão vir, as dificuldades vão vir por conta do relacionamento, do momento que você está vivendo. Isso é normal. Amém? Verdade. Bom, vamos lá. Fato número 2. Suportar os defeitos do cônjuge. Caras. E aí? E aí, me diz você. Eu não sei se fala muito isso em cursos para noivos, não sei, sinceramente, como é que estão as coisas hoje em dia, né? Mas a gente não ouvia muito isso na nossa época, não, tá? A gente tem que entender que a gente está casado com um ser humano que tem problemas, tem defeitos, né? E esses defeitos, muitos deles não vão mudar, fazem parte da personalidade da pessoa. E são esses defeitos que a gente precisa suportar. Tá tudo bem, ela tem, eu suporto porque as qualidades dela são mais importantes para mim. Quando dentro do nosso casamento a gente enfrentou, né, uma dificuldade, no processo ali da terapia, eu acho que depois de superar as questões, de compreender outras questões do nosso relacionamento, eu percebi que essas coisinhas pequenas que às vezes a gente fica ali implicando todo dia, isso é maçante, né, isso vai desgastando. E eu percebi que eu parei de me importar com essas coisinhas menores. Aquelas coisinhas. Não espremeu a pasta de dente toda. Você acha que isso também vem com a maturidade? Cara, pode ser que sim. No meu caso, foi depois da terapia mesmo. Gente, claro que quando a gente está falando de defeitos, a gente não está falando de desvios de caráter. A gente não está falando de relacionamento abusivo, coisas que vão denigrir a imagem do outro, a integridade física, por aí, né? Mas defeitos que a gente vê, pessoas se separando por conta desses defeitos que podem ser suportados, né?
Coisas, quando a gente tá falando do cotidiano, do dia a dia, né? Alinhadas, né? Fala um defeito meu aí, que você suporta. Um só. Que eu tenho e você suporta. Que eu já tenho a lista ali dos seus. Ah, é? E eu tenho também, meu Deus. Caramba, você me pegou de surpresa agora. Vou te falar os seus quando você pensa. Fala. Luana, gente, ela é desorganizada e indisciplinada. Talvez a indisciplina seja o que me pega mais, sabe? Porque eu acho que aí a gente entra em conflito. Porque nós somos opostos nesse sentido, né? E a indisciplina ela pode afetar a sua vida como um todo, né? Enfim, é um defeito, mas é algo que eu tenho tentado trabalhar nela, né? Para ela reconhecer que pode, porque também tem isso, né? A gente, eu sou assim, eu morri assim, não. A gente muda, a gente pode mudar. Você também tem que se permitir, né? Cada um tem que se permitir ouvir e refletir. Poxa, será que eu realmente sou assim? Será que isso eu não posso melhorar? Isso eu não posso mudar? Sim. Tem coisas que... Eu não vou falar uma coisa que você mudou, não. Não, eu vou falar sobre uma coisa porque eu acho que a gente tá falando sobre suportar, né? O que não muda às vezes, né? Até porque você também ainda tá no processo. Porque, aí, por exemplo, no meu caso, eu sou muito enjoada, né? Sou chatinha, enjoadinha. Aí eu quero exigir umas coisas a ele que é como eu faria. Só que ele tem um outro jeito, ele tem ele tem um jeito dele. E eu acho que a gente precisa também respeitar essas individualidades, né? E qual é? São coisas pequenas, por exemplo, bota as coisas, ele não fecha as coisas, não tampa as coisas direito, deixa sempre meio aberto. Ele não, É motivo pra se separar, né, gente? Como você consegue ficar casado comigo? Olha, pra se separar não, mas pra se irritar sim. Então, assim, esse tipo de coisa eu já cansei. E são essas coisas que eu falei que que chegou um determinado momento que eu escolhi, tipo assim, quer saber, eu não vou ficar me estressando por causa disso. Aí ele chega em casa e o momento que a gente tem junto, aí eu vou ficar, que você não fechou isso aqui, que não sei o quê. Tem hora que eu falo. Mas aí eu escolhi não me estressar. E com relação à disciplina, disso, você tá tentando melhorar? Eu tô tentando melhorar, né? Tentando a gente sempre... Tentar a gente sempre pode. Resumo da ópera, então, gente. Tenha no cônjuge qualidades que você admire muito, né? E tem que acha que, se houver defeitos, né? São os que você suporta. Ok? Ok. Fato número 3. Sexo não resolve os problemas. E agora? Será que o homem pensa muito diferente da mulher nesse sentido? Bom, eu acho que todo mundo vai concordar que sexo é muito bom, né? Só que ele não resolve problemas. Eu acho que ele pode ser até um escapismo. Às vezes você está enfrentando algum problema com o seu cônjuge e você usa o sexo como um escape. Quando são bobeirinhas, que nem essas que a gente citou antes, né? Ok, mas quando são coisas mais sérias, aí eu acho que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Quando a gente está falando de problemas, são problemas relacionados ao sexo ou ao relacionamento, ao casamento em si? A gente não pensou muito, né? Mas sobre o casamento. Eu acho que é mais sobre o casamento. Porque relacionamento, né? Não problemas fisiológicos, né? Sexualidade não, né? Não. Bom, eu acho assim, na hora do sexo, gente, se vocês minimamente se gostam e se atraem, né? Vai acontecer, vai rolar. Né? E ele vai cumprir a função dele, que vai ser aquele momento maravilhoso, prazeroso, né? Porém efêmero, vai passar, né? E depois, quando passa, como é que vai se olhar olho no olho se não resolveu a situação, né? Isso aí. Então a questão é essa, né? Tem que resolver, gente. É o que eu falei, o sexo muitas vezes pode ser usado como uma forma, tipo assim, você não pede desculpa, você não pede perdão, não resolve uma questão, mas usa o sexo, tipo assim, transamos, então tá tudo ok, tá tudo bem. Entendeu? E às vezes pro outro não vai estar. A gente já fez isso, eu acho. Já, com certeza. Né? Só que a mulher, com certeza, aí nesse ponto vocês são muito diferentes, né? Porque acabava, eu achava que estava tudo bem, né? Passava, sei lá, uma hora depois, vamos conversar, a gente tem que conversar. Tem que resolver tal coisa, mas como a gente acabou de... quero conversar. Né? Como assim? A gente acabou de chegar à lua, né? Mas tem que resolver, a gente não tem como, tá bom? Entendi. Até porque depois de resolvido, o sexo vai ser muito melhor. Sim, com certeza. Então a gente entra no ponto 4, que é... Qual é? Encarar os problemas. Porque tem algumas coisas que você pode até fugir, mas elas vão continuar te perseguindo. Dentro de um relacionamento, não vão... A gente tá falando de coisas mais sérias agora, né? Sim. Não só aquelas bobeirinhas. Olha, eu sou casado com uma mulher que gosta de resolver problemas, né? Não procura problema pra resolver. Não, acho que não procura não, mas que gosta de resolver. Você sempre falou, né? Eu gosto do confronto, eu gosto de ir na raiz da situação. E eu aprendi isso com ela, porque eu não era assim não. Né? Eu era do, bota debaixo do tapete, vamos levando. Mas com ela eu aprendi a ir até a raiz e resolver o problema. Agora, gente, uma coisa muito séria, vou falar pra vocês, tá? Existem problemas têm os níveis deles, as camadas, né? A gente pode falar aqui dos superficiais, mas daqueles mais profundos também, que um dia a gente vai poder compartilhar com vocês.
Mas existem problemas, aí eu tô falando de camadas bem profundas, que vão ser resolvidos, precisam ser resolvidos inicialmente entre vocês e o Senhor, né? Se você está me ouvindo, se você tem Deus, né? Entre o casal e o Senhor. Posteriormente vai vir a ajuda profissional, a ajuda da sua liderança, a ajuda dos seus pais, enfim, de alguém mais maduro, mais experiente, né? Ou mesmo profissional. Mas vão ter problemas, meu querido, que só curas e libertações vão acontecer somente no deserto. Vocês e o Senhor. Aí a gente fala de... O quê? A gente fala sempre que a gente passou aí por um deserto de quase 8 anos. Era isso que eu ia falar, que às vezes não é uma coisa, porque acho que para você chegar na profundidade de alguns problemas, leva-se tempo, né? A gente levou muito tempo também, acho que para chegar até o fundo, Sim. né? E entender que, cara, desse jeito não dá. Os jeitinhos que a gente estava dando, achando que estava resolvendo, não estavam realmente resolvendo a questão em si. E aí foi aonde, acho que a primeira coisa que o Pablo falou, né? A gente reconhecer a nossa dependência, que a gente precisa de Deus, que sozinho a gente não consegue, né? Segundo, você buscar auxílio, seja profissional, seja de um aconselhamento, enfim, de pessoas mais experientes, né? No nosso caso, a gente buscou, a gente, graças a Deus, sempre... Nós somos cristãos, né, evangélicos, então a gente sempre teve esse temor, né? E aí a gente também, graças a Deus, sempre teve bons pastores que nos ajudaram ali, nos orientaram de maneira muito, não apenas espiritual, mas também levando a gente para buscar profissionais, né, psicólogos, né, para poder estar auxiliando a gente a se resolver, para poder conseguir resolver a questão do casamento. A gente passou por um deserto, como eu falei, de quase 8 anos, né? Mas você não precisa passar por isso não, pelo amor de Deus. Não faz com a gente que demorou tanto tempo. Não, a gente passou por isso justamente para dizer para vocês, busquem ajuda logo, né? Mas, como eu falei, né, primeiro vocês se resolvam entre vocês, né, entre o casal e vocês e o Senhor, né? Ali vai haver aquele momento que vai ser só entre vocês, não tem como, né? Mas posteriormente vocês vão necessitar de uma ajuda profissional, sim. Então aí corra com isso, peça logo ajuda para ser mais leve, gente, para ser, né, para resolver logo e ser feliz logo. E quando o Pablo tá falando isso, eu acho que, para deixar bem claro mesmo, é porque muitas vezes é aquela história, quando um não quer, dois não brigam, né? Mas é porque realmente não tem como você tentar resolver uma questão dentro de um casamento, de um relacionamento, sozinho. Só uma pessoa, fica muito pesado. E eu acho que era muito o que aconteceu com a gente, né? Quando um tava disposto a resolver, o outro não tava. Aí esse outro, ok, vamos lá, e o outro, não, que agora quem não quer sou eu. Então ficava nisso. E aí quando a gente chegou nesse momento que a gente conseguiu chegar nesse alinhamento de, ok, você quer, eu também quero, então vamos. E aí sim é que as coisas andaram, né? Cara, isso empurra pro fato número 5, que é, existe restauração. Ai, amém, glória a Deus. Olha, a gente está vivendo um tempo que a gente sabe, né? A gente tem que declarar, verbalizar isso para as pessoas saberem que existe restauração. Porque a gente vive num tempo em que casamento é algo muito fútil, né? Muito descartável, as pessoas se separam por qualquer coisa, né? Mas, gente, cara, se você, como a Luana falou sobre o tópico 4, né? Se os dois querem, né? Aí sim, meu querido, tem restauração. Se você tem um Deus que pode todas as coisas e Ele encontra em vocês, né, disponíveis, corações disponíveis que querem a mudança, Deus vem e muda, porque Ele pode mudar todas as coisas. Nós somos respostas disso, nós somos prova viva disso, né? Mas exatamente por isso, gente, porque eu quis e a Luana quis, né? Houve um tempo que era meio que um cabo de guerra, cada um puxando para um lado, né? Mas quando a gente entendeu que o negócio tem que ser juntos, quando a gente foi para o mesmo lado, né, trabalhando juntos, né? E a gente chamou o auxílio do Senhor, a restauração aconteceu. E eu gosto dessa palavra restauração porque ela me remete... Oi? Vai falar que você falou nas nossas bodas? Falei nas nossas bodas de 10 anos, né? Foi muito lindo. Porque se você pegar assim, vou fazer uma reforma e eu vou fazer uma restauração, né? Quando a gente pensa em fazer uma reforma na casa, né? A reforma ela pode desconstruir, né, o original. Eu posso quebrar uma parede onde tinha, ou eu posso colocar uma parede onde não tinha, posso mudar a cor. Enfim, a reforma eu posso fazer como eu bem entender, né, como eu bem idealizo. A restauração não. Pensa aí num profissional que trabalha com restauração de grandes obras, né, de quadros, enfim, obras plásticas, né? Essa pessoa, qual o principal papel dela? É trazer de volta o original, né? É deixar o mais próximo do original, ela não pode interferir em nada. Então a restauração do casamento tem isso, gente, é trazer de volta o original do que Deus sonhou, né? Que ambos vivam como uma só carne. Isso aí, amém. Nossa, que lindo, né? Isso aí, gente, então existe restauração, tá? Isso, e só para complementar, uma palavra que vinha muito ao meu coração sempre que eu entrava nessa crise, né? Era uma palavra que diz, né? Que para Deus não há impossíveis. Então acredita nisso, né? E também tem aquela palavra de
Ih, agora me pegou. Coríntios 13? Depois a gente procura e coloca aí. Coloca aí a referência. Mas quando Paulo vai descrever, né, dissertar sobre o amor, sobre as características do amor. E aí ele dá, eu acho interessante que ele dá 5 coisas que o amor é. O amor é paciente, o amor é bondoso. Mas ele também dá características do que o amor não é. Então, assim, eu acho isso interessante, porque mostra pra gente que a gente tem uma ideia que o amor é muitas vezes enganosa, né? Assim, deturpada. E aí Paulo vai trazer esse esclarecimento. E no final ele fala, né? Que o amor jamais se acaba. Então, né? Guarda aí essa palavra no seu coração como uma esperança, né? Para aquilo, como diz a palavra também. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Né? Gente, quando a gente fala de restauração, que Deus pode restaurar, olha, pode ter certeza, gente. A gente tem autoridade para falar que Deus pode restaurar. A gente não está falando de coisinhas bobas, não. Né? Como eu falei, um dia a gente vai poder compartilhar isso com vocês, né? Mas Deus pode restaurar qualquer situação. Tá bom? E vamos fechar com o fato número 6, que diz: não se sinta mal por estar bem. Eu tô rindo porque isso também já é uma coisa que já aconteceu com a gente. Bom, hoje, graças a Deus, a gente pode rir, a gente pode, né, fazer vídeo sobre isso, né? Graças a Deus, a gente passou desse deserto, né? Problemas continuam? Claro que sim, né? Mas são outros. Mas enfim, a gente hoje pode dizer que a gente está bem. A gente vive um momento de paz, né? No nosso casamento, na nossa casa, né? Só que a gente às vezes se sente meio mal por estar bem. Como assim? Eu não sei vocês, eu sei como que é no seu contexto, no seu convívio, mas parece que existe um protocolo de casais, né? Quando casais se juntam, parece que existe um protocolo, né? As mulheres têm que falar mal do marido e os maridos têm que falar mal da mulher. Já fiz muito isso. É um protocolo, né? Que tem que se cumprir. Cara, e não tem que se cumprir, gente, pelo amor de Deus. Se eu só tenho coisas boas para falar da minha esposa, eu vou falar, né? Só que aí você começa a se sentir mal quando tá todo mundo falando mal do seu cônjuge, da sua relação, né? Aí você fica, meu Deus do céu, eu tô tendo que pedir desculpas por estar bem. Olha que situação. Assim, a gente já passou por isso em alguns momentos, né? Mas não se sinta mal por estar bem. Pelo contrário, dê glória a Deus, isso glorifica ao Senhor. Sim, porque, né, muitas vezes você tá em meios onde as pessoas só têm coisas ruins para falar sobre o relacionamento, né? Então, só reclamar. E às vezes a gente, né, como o Papo falou, já se encontrou nessa situação de, tipo assim, de ficar sem graça, de tipo, ah não, com a gente tá tudo bem. Ainda, tipo assim, mal sabe a pessoa, tudo que a gente já passou pra estar bem hoje. Mas hoje a gente não tem realmente nada assim, diante de tudo que a gente já passou, a gente tem nada assim pra ficar falando. A gente tem coisinhas pequenas, mas hoje também a gente tem mais maturidade, né? Então a gente consegue resolver, assim que a gente vê algo, a gente já consegue se resolver. Eu acho que a gente tem que aprender a celebrar nossas vitórias, gente. Né? Você também teve uma coisa que Deus falou com você, né? Sobre estar no hospital. É verdade. Quando a gente passou por esse momento de estar se sentindo mal por estar bem, num determinado contexto, né? O Senhor falou comigo muito forte. Deus falou, olha, às vezes eu preciso levar vocês até um hospital para que vocês percebam o quanto de saúde vocês têm. E não é assim que a gente se sente realmente quando você vai acompanhar, de repente, alguém no hospital e aí você percebe, valoriza a sua saúde, né? Sim, e Deus falou, celebre a sua vitória. Chegou o tempo, você orou tanto por isso, porque quando chegar a hora, né, de conquistar, você não vai celebrar porque alguém não está... Bom, celebre a sua vitória, meu irmão. Isso aí. Se você já chegou nesse nível de celebrar, amém, celebre. Se você ainda não chegou, a gente quer profetizar sobre a sua vida que você vai chegar. Isso aí, tá bom? acredita. Gente, agora compartilha aqui nos comentários em que nível do casamento você está, que fato desse você já enfrentou, já passou, não. Isso, né? A gente também quer saber o que você tem pra contar, Sim. que nunca te contaram sobre casamento, e aí quando você casou, você, né, encarou essa questão. Deixa aí sua dica, né, sua experiência, né, compartilha da sua experiência com a gente. Pode ajudar alguém, né? Isso aí, que você pode ajudar alguém, a gente também, inclusive nós, né? Claro. Então a gente, né, finaliza esse vídeo de agora. Mas a gente não vai finalizar fazendo aquela coisa chata que todo mundo tem que fazer, né? Pedindo pra pessoa se inscrever, comentar, compartilhar. A gente não vai Isso pedir pra chato. vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem, né? Por favor. Né? Eu sempre acho que só minha mãe e minha sogra assistem aos nossos vídeos, né? Mas vamos lá, me prova que não. Me prova que você assistiu deixando um comentário aí. Faz favor, gente. Ele é muito carente de like. Não. Então é isso, gente. Obrigado por ter ficado até aqui, tá bom? Até o próximo, se Deus quiser. Até. Beijos.